Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marília Honório e é um prazer participar do terceiro Tech Summit aqui da CIT. Parabéns, obviamente, aos organizadores. Espero que vocês estejam gostando das palestras até agora. Hoje só a última, mas amanhã tem mais. A minha apresentação, ela foge um pouco do tema tecnologia. Ela foge, mas não foge. Eu espero que vocês entendam ao final dessa apresentação. Bom, eu sou formada em processamento de dados pelo Cutuca, engenharia de computação pela Unicamp, e eu comecei na CIT em 2002 como desenvolvedora Java. Eu tive experiências anteriores em outras empresas, mas a minha história aqui na CIT é a mais legal, porque com 16 anos de empresa foi possível já ter várias carreiras aqui dentro. Eu trabalhei na área que hoje é a Sensidia, uma das empresas do grupo da CIT. Por 7 anos eu trabalhei em contratos internacionais, outros tantos anos em mercado financeiro e telecom. E desde o final de 2013 eu trabalho na área de pessoas, no RH da CIT. As pessoas me perguntam por que eu mudei para RH, né? E a minha carreira era toda em tecnologia, e na verdade eu respondo perguntando por que não. Né? Eu já estava muito envolvida em vários aspectos de people, trazendo sugestões, sendo voluntárias em experimentos, enfim, eu já estava com um pé dentro. Então, depois desse convite especial, eu aceitei vir para o RH sem precisar pensar. E, na verdade, a diferença da minha formação e experiência profissional é rica para a área de people da CIT. E assim, eu, como outras pessoas que também transicionaram das áreas de negócio para RH, a gente consegue trazer diversidade e um jeito diferente de pensar, mas ainda muito conectado com a operação. A gente costuma brincar que a gente tem informações privilegiadas porque a gente veio do lado de lá. Né? Eu tenho uma relação agora mais próxima com psicólogos, pessoas de formações diversas, e por estar nessa carreira atualmente, eu tenho estudado e aprendido sobre o comportamento humano e principalmente sobre o que nos motiva a continuar trabalhando. Um dos tópicos que mais recentemente eu estudei e estou aprendendo ainda, e que deu clique total, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então vamos lá. São emoções, são sentimentos, e o que rola na nossa cabeça é muito complexo, né? Eu mesmo, dentro da complexidade, dentro da minha formação de engenharia, tem coisas que é difícil e é complicado de entender. E no mundo de hoje, infelizmente, a depressão já está presente e é muito mais importante e impactante mesmo do que câncer e doenças do coração. A depressão caracterizada por um humor persistentemente deprimido ou perda de interesse em atividades, ela causa prejuízo para a nossa vida diária. E vemos toda hora dados sobre ansiedade, uma busca incontrolável e sem foco pela felicidade. E é claro, temos o nosso trabalho no meio disso tudo. O meu interesse então foi em buscar alternativas para ter satisfação, seja na vida, seja no trabalho. Eu me perguntava em como adquirir flexibilidade para lidar com o nosso mundo complexo e com esse mundo que está sempre mudando. Nesse mundo de redes sociais, somos conectados o tempo todo e a cobrança é muito aparente. As redes sociais e as comparações são muito frequentes. Quando tentamos dormir, parece que a gente está deixando de fazer algo importante, que estamos perdendo alguma oportunidade. As emoções, os sentimentos são confusos, são incontroláveis. Parece que é meio nada a ver, né, esse assunto para o Tech Summit, mas dá para mostrar que nada é totalmente desconectado. Não dá para separar a pessoa nesse turbilhão de emoções da pessoa que vai trabalhar todos os dias. Não dá para deixar em casa o que a gente está sentindo para ir para o trabalho e simplesmente esquecer. Claro que a gente pode conscientemente escolher a não pensar algumas coisas ou não deixar alguns sentimentos nos influenciar, mas os sentimentos estão aí, eles estão aí a toda hora, né? Mesmo agora que a gente está falando de dados, de design sprint, de DevOps, de Angular, nesse Tech Summit, os sentimentos estão aí. Então, se tudo der certo, no final dessa apresentação você vai ter uma ideia completa de como você poder ser você mesmo no trabalho, acolhendo os seus sentimentos, ao mesmo tempo tendo uma consciência de que no final vai dar tudo certo, sim.
Então, como a gente pode aceitar os sentimentos, como é que a gente pode transformar, mesmo aqueles que são considerados negativos, em algo positivo, que nos ajude a ter tranquilidade e a gente consiga viver nossa vida ao máximo. Não vai ser fácil, não. É preciso fazer alguns ajustes e trazer agilidade para os nossos sentimentos. Em um mundo que valoriza a positividade sobre a verdade emocional, a agilidade emocional pode ajudar-nos a nos libertar e prosperar. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Não é fácil nesse mundo tolerar os altos níveis de estresse e comportamento e suportar os contratempos, enquanto a gente se mantém engajado, aberto, receptivo. Então, o ponto não é ser rígido e negar os sentimentos ou deixar que esses sentimentos nos definam, mas é ser ágil, é conseguir entender e trazer o lado positivo disso. E às vezes não é nem falar sobre ser positivo, né? Ser positivo também não é a solução. Se a gente tenta suprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso não vai funcionar. Em alguns casos, essas emoções e sentimentos eles voltam amplificados, né? E foi bem aí que deu clique para mim. Eu não concordo muito que tá tudo bem, vai dar tudo certo, pense sempre do lado positivo. Não, tem hora que tá ruim mesmo, tem hora que eu tô brava, tem hora que não vai dar certo, né? E o grande lance é como é que eu aceito, como é que a gente aceita e que tá ok a gente se sentir assim. Óbvio, né, que a gente precisa aprender a controlar e navegar esse sentimento, mas eu não quero mais ser a Marília do pavio curto, que era como minha irmã me chamava quando a gente era criança, mas para ser uma pessoa que consegue refletir e que não apenas reage a um estímulo. Tendo objetivos e tendo a nossa perspectiva de carreira a longo prazo, a gente consegue tentar controlar esses sentimentos. É óbvio que ainda sinto raiva, ainda tenho tristeza, ainda sinto frustração. Quem não sente? Mas agora eu sinto de um jeito diferente, com a curiosidade de entender o sentimento, né? Isso sem dúvida me ajuda a não reagir imediatamente. Tem hora que eu falho, tem hora que eu sou, todos somos humanos, né? A gente falha. Mas as pessoas que são emocionalmente ágeis, elas se voltam de um jeito que a vida se torna mais efetiva e as emoções, na verdade, ajudam a atingir as nossas ambições. E essa agilidade que eu estou falando, ela é um pouco diferente da resiliência, que é sempre existe uma confusão. Então a gente vai voltar um pouquinho para a definição. Definição de resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades, a capacidade de retornar à forma original, que é chamado de elasticidade, né? E como diria o grande filósofo Rocky Balboa, não é sobre o quanto você é forte, mas sim o quanto você consegue suportar de pancada e continuar seguindo. Até aqui é resiliência, mas eu queria adicionar um twist aí. A gente traz então para o contexto, além de você conseguir retornar ao estado que você era, o conceito de antifragilidade, que além de você, na verdade não é além, ao invés de você somente retornar ao estado que você era e você conseguir suportar as pancadas, a pressão e as transformações, você traz uma resposta positiva e um aprendizado a essa dificuldade ou a essa transformação. Você acaba se tornando melhor no final e vai te ajudar a viver com menos complexidade nesse mundo cheio de incertezas e transformações. Então, o Rocky Balboa, a antifragilidade não é só voltar ao que você era, o que você era e continuar seguindo, né? Você consegue, de fato, melhorar a partir disso. E a agilidade emocional, como um terceiro elemento nessa parte de definições, é como a gente consegue entender os nossos próprios sentimentos ou o sentimento das pessoas, para aprender a lidar com essas emoções, com esses estímulos e reagir da melhor maneira possível, trazendo o que há de positivo mesmo aonde as pessoas só veem negatividade. Lindo, maravilhoso, né? Mas como é que eu faço isso na vida real? Se eu quero entender os meus sentimentos para aprender a lidar com eles e não só sentir, eu preciso entender que há um desconforto na vida e a gente precisa passar por esses momentos
para poder ter uma vida mais completa e cheia de propósito. Então, o primeiro passo é validar que você é capaz de corrigir, mas que você precisa corrigir o que realmente precisa ser corrigido. Especialmente, estar aberto para as novas ideias e os novos conceitos que são apresentados. Se neste momento, nossa, que mimimi, que viagem, né? Esse assunto, o que tem a ver, nada a ver, continue escutando. Acho que vai ter uma mensagem positiva no final dessa conversa. Obviamente, as perguntas elas podem vir com muita sinceridade, que eu vou estar disposta a responder e fazer a conexão desse assunto com o Tech Summit, né? Para qualquer estímulo, a gente tem uma reação, a gente vai ter uma reação, independente da gente querer ou não, né? A gente, neste momento, o que eu tento trazer para vocês é essa reflexão de como que a gente escolhe como reagir. Obviamente que essa escolha, ela tem influência dos nossos valores e das nossas experiências, e que na maioria das vezes a gente passa batido, a gente não escolhe, a gente simplesmente reage, mas é que quando a gente consegue perceber o sentimento e escolher como reagir, a gente consegue pegar o que é negativo dessa reação, ou desse sentimento, dessa emoção, ou que é percebido como negativo, a gente aceita e a gente tenta construir e reagir com algo bom relacionado com isso. E dando exemplos dessas emoções e desses estímulos, a gente pode falar de raiva, de tristeza, do pessimismo, de introversão, de desapontamento, julgamento, inveja, né? Então eu trago nesse processo de escolher a reação, muita compaixão e aceitação. Está ok eu ter raiva, é ok eu ficar triste, é ok eu ter ciúmes e eu julgar, é humano, né? Mas como eu consigo pegar esse sentimento que não é o que me define e produzir algo positivo que vai melhorar a minha vida, principalmente em conexão com a vida das outras pessoas, mas que não me define, não me diz que eu sou essa emoção, eu sou esse sentimento. Não, eu reajo conscientemente a esse sentimento. Então, para ficar um pouco mais claro, tem um exercício muito fácil de se fazer. A gente pega um pedaço de papel, se vocês tiverem aí, pode pegar um pedaço de papel, e um lápis, uma caneta, e vamos escrever uma frase, eu sou, né? Complete essa frase com o que as pessoas falam de você, o que mais aparece em comentários sobre você, ou mesmo o que aparece nas suas avaliações de performance, né? Para mim aparece eu sou brava, então escreve num pedaço de papel. A segunda parte desse exercício, depois que você escreveu e você memorizou, você vê que é uma frase muito forte, uma frase que praticamente define quem você é. Vamos então fazer uma segunda parte do exercício e reescrever essa frase, começando com eu estou me sentindo ou eu percebo que eu me sinto. Quando a gente faz essa troca, vou fazer com o meu exemplo, né? Eu sou brava e eu vou reescrever como eu estou me sentindo brava ou eu percebo que eu estou me sentindo brava. Quando eu faço essa transição, eu crio um espaço entre o que eu sou e o sentimento ou o comportamento, dependendo do exemplo de vocês, no sentimento que eu estou sentindo. E esse espaço, ele dá abertura para um ajuste, para uma reação diferente, que não seja só uma explosão num momento de braveza. Então a gente pega essa primeira frase do eu sou, coloca no bolso e lembra sempre que a gente tem uma alternativa de como reagir a esses sentimentos e a essas definições. Um outro exemplo trazendo a minha vivência, né? Eu também fui, desde criança, sempre fui chamada de mandona. E eu sempre me senti mal quando me chamavam de mandona, né, com esse adjetivo. E eu não conseguia entender por quê, porque para mim, eu nunca fui mandona no sentido negativo, eu nunca faltei com respeito ou saí do limite com alguma outra pessoa. E só depois de anos e anos eu consegui parar para pensar nesse sentimento e conseguir separar o mandona com sua percepção positiva e a sua percepção negativa. Hoje eu tenho muito orgulho da líder que eu me tornei, eu valorizo o que é positivo em ser mandona
e ao mesmo tempo que eu trabalho a percepção negativa das minhas atitudes com as outras pessoas. Então é conseguir fazer essa separação, essa pensar em como reagir e entender o que a gente pode trazer de positivo em todos os sentimentos e emoções. Eu vou propor mais um exercício aqui. É muito comum essa frase aparecer nas empresas, né, em avaliações de performance e até em processos seletivos. Qualquer coisa que a gente coloque aqui, precisamos que você seja, qualquer coisa que você completar, né, vai trazer estresse, vai trazer ambiguidade, vai trazer um conjunto de incertezas na sua cabeça, né, e se a gente não entender esses sentimentos, o que essa frase, o que essas coisas que são solicitadas e demandadas de você, a gente não consegue reagir, ou mesmo a gente reage de maneira inesperada ou maneira até inadequada em alguns momentos. Então, o exercício é completar essa frase com as coisas que você escuta e vamos refletir em cima disso, né? A gente escuta e a gente reflete. Se você não tem o comportamento esperado ou ainda não tem o comportamento esperado, isso não é um problema, né? A gente precisa aceitar, trazer compaixão de que não estamos prontos, não somos perfeitos, enquanto a gente trabalha com o nosso desenvolvimento. Nesse momento, a gente aceita o que a gente pode fazer, a gente faz realmente o melhor que a gente pode com o que a gente tem e com os recursos que temos, seja de tempo, ou seja pessoa, seja dinheiro, enfim, a gente traz compaixão para essa demanda que está sendo solicitada de fora. Vou dar outro exemplo, né? Alguma pessoa pode ter pensado, precisamos que você seja mais extrovertida, né? Já escutei isso de outras pessoas, né? Ser introvertido para alguns é negativo, porque não é bom, você precisa se relacionar, você precisa ser expansivo, né? Tem um monte de coisas que você pode fazer e que você está deixando de lado porque você é muito introvertido. Mas todas essas coisas, elas não são valorizadas e os introvertidos não sentem falta. E o que a gente precisa ou deveria fazer é entender que uma pessoa introvertida ela pode ser até mais produtiva que uma pessoa extrovertida. Por quê? Porque ela se distrai menos, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Essa pessoa introvertida ela pode ser mais detalhista, porque ela não usa o seu tempo para ir tomar um café e na volta passa brincando com todo mundo, né? Ela vai direto para o trabalho. Mas não é só isso, né? Se você é uma pessoa extrovertida como eu, esse papo, essa conversa é uma oportunidade para a gente olhar diferente para as pessoas que são diferentes da gente, né? Que a gente consiga valorizar e dar feedback positivo das pessoas introvertidas, não querendo necessariamente que elas sejam iguais a nós ou que elas sejam algo que elas não julgam, elas não veem valor 100% em ser. Outro exemplo, né, que às vezes aparece, precisamos que você seja mais otimista, né? Você está muito pessimista. Esse do pessimista com otimista até demorou um pouquinho para eu entender. Eu, como otimista, por muitas vezes eu tentei mudar o comportamento de pessoas diferentes de mim. Eu tentei ensinar, dar dicas, um monte de coisa, né, para que a pessoa não fosse tão pessimista. Parecia que ela estava sofrendo com aquilo. Mas por quê? Né? Eu fui entender por que eu estava tentando fazer isso. Obviamente eu não estava aceitando a diversidade, eu estava querendo trazer a pessoa para o que eu entendo de mundo, quando na verdade experimentos comprovam que o pessimista, na verdade, ele está mais preparado para quando as coisas não vão conforme o planejado, né? Por quê? Porque eles já pensaram em todos os cenários, em todas as catástrofes possíveis e invariavelmente elas têm planos B, C, D, E e F para todas as situações. Então, apesar de todas as dificuldades e previsões ruins, a pessoa pessimista ela pode trazer algo muito positivo para a situação. Como elas já pensaram no pior, elas estão mais preparadas para as alternativas e para ter resultados positivos mesmo quando as coisas saem do planejado. São pessoas mais atenciosas e devem ser super valorizadas, né? Então,
a hora que aparecer uma avaliação 360 ou que alguém pedir feedback de uma pessoa que você julga ou que você caracteriza como pessimista, o que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa a pegar o bom de ser pessimista, equilibrar esse sentimento para que essa pessoa contribua positivamente para o grupo ou para a equipe. E já que a gente está falando de entender melhor nossos colegas, nossas equipes, esse entendimento é uma habilidade importante para você que é ou que quer ser líder, mas também para quem convive com pessoas. Tem 3 coisas que a gente pode fazer para nos comunicar melhor e com isso ajudar as pessoas, ajudar as crianças a lidar com os sentimentos e aprender a interpretar e aprender a reagir positivamente mesmo numa situação negativa. Então, as 3 coisas que a gente tem que fazer, primeiro é perguntar, né? Quando a gente pergunta, a gente reforça um ambiente de confiança, a gente mostra preocupação. Em alguns momentos a gente até fala como que a gente reagiu em situações similares, mas a gente constrói um ambiente de confiança onde você pode realmente conversar com essas pessoas. Além de perguntar, o segundo ponto é escutar ativamente, o que é complicado, não é simplesmente estar lá, você precisa ativamente escutar, é uma habilidade que pode ser praticada, você confirma que você escutou, que você entendeu, que você está presente para aquela discussão. E o terceiro passo é convidar a pessoa para junto com você refletir, né? A gente não aprende só de uma experiência, a gente aprende no momento que a gente reflete e que a gente discute sobre o que aconteceu. Neste momento é o momento que você aprende sobre o que você viveu. Por exemplo, a gente está num grupo, eu chego em casa, vejo o meu filho num canto quieto, né? Uma pessoa que normalmente é bem animada. O que a gente pode fazer é se aproximar e dizer, olha, nossa, eu notei que você está triste, né? O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Só o fato da gente reconhecer que a pessoa está triste, reconhecer esse sentimento, é possível reduzir um pouco da tristeza, né? Acolhendo a emoção e gerando a segurança psicológica, mostrando que a pessoa não está sozinha naquele momento. Um outro exemplo agora conectado, mas com criança aconteceu muito quando eu era pequena. A criança está correndo, cai e rala o joelho, está sangrando, né? A criança está se esgoelando de chorar e você chega falando, nossa, não foi nada, tá tudo bem. Foi nada, caramba, gente, tá doendo, tá sangrando, a criança vai falar que é o pior dia da vida dela, tá muito ruim, né? Então, o grande lance é não invalide o sentimento, não tira a carga do sentimento com uma frase pronta, não tenta desviar a atenção, né? O que a gente precisa adicionar é carinho, adicionar compaixão. Eu sei que tá doendo, dói mesmo, mas o que eu posso te dizer nesse momento é que vai passar. Então vem aqui, deixa eu te ajudar com o curativo, né? Não tá tudo bem, foi uma coisa dolorida, tá doendo ainda. Então a gente nunca pode, nunca invalidar um sentimento e dizer que o que aquela pessoa está sentindo ou que aquela criança está sentindo não é o que ela deveria estar sentindo, né? Então, de maneira geral, a gente deve ajudar as crianças e as pessoas dos nossos times, dos nossos colegas, a não temer as emoções e os sentimentos difíceis, mas sim ensiná-los a lidar com essas emoções, né? E continuar crescendo e se desenvolvendo. Já falei bastante, né, com exemplos, com exercícios, e eu tenho confiança de que no final dessa apresentação a gente vai ser um pouco mais capaz de saber quando persistir, quando desistir e quando mudar. Que a gente consiga escolher o jeito que a gente quer encarar os nossos sentimentos e as nossas atitudes e conseguir trocar o eu tenho que para conseguir falar eu quero que. Parece uma mudança muito sutil, mas ela é muito poderosa, né? A gente precisa perceber os nossos sentimentos e conseguir reagir escolhendo quem a gente quer ser no final de toda a história. Então vamos reconhecer as diferenças, estar alerta e aberta ao diferente, né? Mas principalmente
a gente precisa ser gentil conosco mesmo, trazendo essa gentileza e sentindo essa compaixão por nós mesmos. Isso naturalmente vai refletir nos outros e isso ajudará a nos libertar na pressão, tanto da vida quanto do trabalho. As nossas emoções, elas estão aqui, seja no trabalho, seja em casa, e elas não vão nos abandonar. O máximo que a gente pode fazer é aprender a percebê-las e escolher como reagir, sempre olhando para o lado positivo, não o lado positivo, para o que você pode tirar de bom, mesmo num sentimento negativo. Muito obrigada. Vou olhar aqui então, tem uma pergunta no slide 1. Atualmente a CIT tem essa preocupação com o lado emocional dos colaboradores? Sim, a gente tem preocupação com o lado emocional dos colaboradores, a gente está sempre alerta e sempre ajudando da melhor maneira as nossas pessoas a conseguir lidar com esses sentimentos. Deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem me ver. Obviamente que há um limite, né, entre o que a empresa pode fazer para os colaboradores e o que o colaborador precisa procurar de apoio externo, né, por ser uma questão, se o assunto for muito mais relacionado com a vida pessoal, mas sim, dentro dos nossos programas de acompanhamento de carreira, a nossa vontade é que não só a área de pessoas e o RH, mas que toda a CIT seja capaz de abertamente aceitar os sentimentos das pessoas sem invalidá-los e juntos construir uma coisa positiva, uma coisa melhor, né, trazendo agilidade emocional para o desenvolvimento das carreiras aqui dentro da CIT. E essa era a pergunta. Aqui estão os meus contatos, as minhas informações. Eu deixo como referência o livro Emotional Agility, da Susan David. Ela também tem o TED Talk, que é muito bacana, que vocês podem acessar. E se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, podem me mandar, seja pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail, é mhonorio@cint.com. E eu estou super disponível para continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigada!